Imagine a Terra há cerca de 74 mil anos. Florestas tropicais, savanas e desertos estavam espalhados pelo planeta, abrigando inúmeras espécies de animais e pequenos grupos de humanos que lutavam para sobreviver. A vida seguia seu curso, até que um dos maiores desastres naturais da história da humanidade aconteceu: a erupção do supervulcão Toba, na ilha de Sumatra, na atual Indonésia. Esse evento não apenas mudou a geografia da região, mas alterou profundamente o clima global, mergulhando o planeta em uma era de frio, escuridão e escassez. Aliás, já que você está aqui comigo nessa jornada sobre os segredos mais obscuros da nossa história, aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você acompanha cada capítulo dessa incrível trajetória da humanidade e nos ajuda a continuar trazendo histórias que quase ninguém conhece. A explosão do Toba foi colossal. Para termos uma ideia, sua força foi equivalente a milhares de bombas atômicas explodindo ao mesmo tempo. Colunas gigantes de cinzas e gases foram lançadas a dezenas de quilômetros de altura, cobrindo o céu com uma nuvem densa que bloqueou a entrada da luz solar por anos. Esse fenômeno é conhecido como inverno vulcânico, quando a atmosfera fica saturada de partículas que refletem a radiação solar, provocando quedas bruscas de temperatura em escala planetária. Estudos geológicos mostram que a erupção e seus efeitos resfriaram a Terra em até 5 graus Celsius em média global, mas em algumas regiões a queda foi ainda maior. Essa mudança climática repentina destruiu ecossistemas inteiros. Florestas desapareceram, pradarias secaram, animais migraram ou morreram, e a base da cadeia alimentar entrou em colapso. Para os primeiros humanos, já acostumados a viver em condições desafiadoras, esse foi um teste quase impossível de superar. As consequências foram devastadoras. Animais de grande porte, essenciais para a alimentação humana, começaram a rarear. Frutas, raízes e plantas comestíveis escassearam. O frio intenso, especialmente nas regiões fora da África, transformou vastas áreas em desertos gelados, tornando a sobrevivência cada vez mais improvável. Populações humanas que antes estavam espalhadas por diferentes partes do mundo começaram a diminuir drasticamente. Estima-se que, após esse cataclismo, o número de Homo sapiens tenha caído a um nível crítico. Diversos estudos genéticos modernos sugerem que toda a população humana pode ter sido reduzida a apenas cerca de 1.000 indivíduos reprodutivos. Esse fenômeno é conhecido como gargalo genético. Em outras palavras, todos nós hoje somos descendentes diretos desse pequeno grupo que conseguiu resistir ao colapso. Esse ponto da história é ao mesmo tempo assustador e fascinante. Se o Toba tivesse sido ligeiramente mais destrutivo, talvez a nossa espécie tivesse desaparecido por completo, deixando espaço para que outras espécies seguissem seu próprio caminho evolutivo. O fato de estarmos aqui é quase um milagre da sobrevivência. Enquanto o mundo mergulhava no frio e na escuridão, a humanidade foi obrigada a se reinventar. Foi nesse cenário apocalíptico que começou a jornada que nos levaria a superar a quase extinção. O impacto do supervulcão Toba não foi apenas ambiental, mas também genético. A súbita queda populacional criou um cenário que os cientistas chamam de gargalo genético. Em termos simples, quase toda a diversidade humana desapareceu. Os poucos grupos de Homo sapiens que sobreviveram ficaram isolados, espalhados em pequenas comunidades vulneráveis, cada uma lutando contra a fome, o frio e os predadores. Esse fenômeno é revelado por nossas próprias células. Hoje, quando analisamos o DNA humano, encontramos sinais claros desse estreitamento na variabilidade genética. É como se toda a nossa espécie tivesse passado por um funil apertado, onde apenas uma fração mínima conseguiu atravessar. O resultado é que todos nós, atualmente, carregamos a marca desse período de quase extinção, sendo descendentes diretos de apenas algumas centenas, ou, no máximo, alguns milhares de indivíduos. Na prática, isso significava que a humanidade estava por um fio. Cada nascimento era crucial e cada morte uma perda quase irreparável. Uma simples doença,
Uma seca prolongada ou um ataque de predadores poderia significar o desaparecimento completo de uma comunidade inteira. É provável que muitos grupos de Homo sapiens realmente tenham desaparecido durante esse período sombrio, deixando apenas alguns resistentes espalhados pela África. E é justamente aí que surge uma questão fascinante. Por que esses pequenos grupos sobreviveram, enquanto tantos outros desapareceram? A resposta não está apenas na sorte, mas também em estratégias de sobrevivência. O Homo sapiens desenvolveu maneiras únicas de enfrentar a adversidade. A capacidade de cooperação em grupos maiores, o compartilhamento de recursos e a criação de redes sociais mais complexas podem ter sido fatores decisivos. Diferentemente de outras espécies humanas, como os neandertais, que viviam em bandos menores e mais isolados, os Homo sapiens criaram vínculos mais amplos, o que lhes permitia trocar informações e apoio. Outro aspecto fundamental foi a adaptabilidade. Esses pequenos grupos que sobreviveram souberam modificar suas estratégias de caça, buscar novos alimentos e até criar ferramentas mais versáteis. Enquanto outras espécies humanas pareciam limitadas ao seu ambiente imediato, os sapiens mostraram uma flexibilidade impressionante diante de um mundo em colapso. Mas nada disso anula a gravidade da situação. A verdade é que a humanidade esteve perigosamente perto de desaparecer para sempre. A Terra, naquele momento, não era um lugar favorável para a sobrevivência. O frio intenso, a escassez de alimentos e a constante ameaça de extinção transformaram cada dia em uma luta pela vida. O que começou como um desastre natural acabou se tornando um divisor de águas para a nossa espécie. Foi nesse período de fragilidade que os Homo sapiens começaram a forjar a resiliência que, mais tarde, os permitiria não apenas sobreviver, mas também dominar o planeta. Se a erupção do supervulcão Toba foi o golpe que quase extinguiu a humanidade, as estratégias desenvolvidas pelos pequenos grupos de Homo sapiens foram o que garantiu sua sobrevivência. Nesse período de crise, a adaptação deixou de ser uma vantagem e se tornou uma necessidade vital. As comunidades que resistiram se organizaram de formas engenhosas para enfrentar os desafios diários. O frio extremo exigia abrigos mais sólidos e muitos buscaram cavernas naturais, que ofereciam proteção contra ventos gelados e predadores. Aqueles que viviam em regiões sem acesso a cavernas precisaram improvisar, utilizando galhos, peles de animais e pedras para erguer estruturas rudimentares. Foi nesse contexto que o domínio do fogo se mostrou mais valioso do que nunca. Além de fornecer calor, o fogo era essencial para cozinhar alimentos, afastar animais e iluminar a escuridão que, para nossos ancestrais, era sempre sinônimo de perigo. A alimentação também se transformou. Em um mundo devastado, encontrar presas grandes se tornou difícil e os grupos humanos precisaram diversificar sua dieta. Não caçavam apenas grandes animais, mas também buscavam pequenos mamíferos, aves, insetos, peixes e até raízes escondidas sob a terra congelada. Fortalecia os laços sociais e criava um senso de confiança mútua. Era literalmente uma questão de vida ou morte. Um grupo unido tinha muito mais chances de resistir do que indivíduos isolados. Nesse período, as ferramentas também evoluíram. As lascas de pedra foram sendo moldadas de maneira mais precisa, criando pontas afiadas para lanças, facas versáteis e raspadores que permitiam o aproveitamento máximo das carcaças animais. O couro e as peles passaram a ser trabalhados de maneira mais eficiente, garantindo roupas que ajudavam a suportar o frio intenso. Essas inovações não eram apenas técnicas, eram fruto da criatividade e da capacidade de transmitir conhecimento entre gerações. A cooperação se estendia além das tarefas práticas. Pequenos rituais e formas primitivas de comunicação ajudavam a manter a moral do grupo. O compartilhamento de histórias em torno do fogo, ainda que rudimentares, reforçava a identidade coletiva e transmitia experiências valiosas. Assim, a cultura começava a desempenhar um papel fundamental na sobrevivência. Essas estratégias não surgiram de uma única vez, mas se consolidaram nesse período crítico.
A humanidade, pressionada ao limite, foi forçada a explorar ao máximo seu potencial de adaptação. Cada inovação, cada gesto de solidariedade e cada aprendizado acumulado se tornaram peças fundamentais em uma engrenagem de sobrevivência. Foi nesse cenário de escassez e perigo que os Homo sapiens forjaram as bases do que nos tornaria únicos: a capacidade de unir tecnologia, cooperação e criatividade para transformar um ambiente hostil em lar. Se as estratégias básicas de sobrevivência garantiram a resistência inicial dos Homo sapiens diante da catástrofe global, foi a criatividade e a capacidade de inovar que verdadeiramente definiram o rumo da espécie. Esse foi o ponto de virada. Enquanto outras linhagens humanas, como os neandertais e os denisovanos, confiavam em práticas tradicionais, os sapiens desenvolveram a habilidade única de imaginar novas soluções e aplicá-las de forma coletiva. Esse traço inovador não era apenas um detalhe cultural, mas uma vantagem evolutiva decisiva. Os arqueólogos encontram evidências claras de que, nesse período crítico, os sapiens começaram a fabricar ferramentas mais complexas, adaptadas a diferentes funções. Ao invés de uma única ponta de pedra para múltiplos usos, eles criaram instrumentos específicos, lanças mais leves e aerodinâmicas, lâminas afiadas para cortar carne, raspadores precisos para trabalhar peles e até agulhas de osso para costurar roupas. Essas inovações aparentemente simples aumentaram significativamente as chances de sobrevivência em um ambiente brutal. Mas a inovação não se limitava ao aspecto prático. A mente dos sapiens estava preparada para abstração e simbolismo. Nas mesmas cavernas onde buscavam abrigo, surgiram os primeiros registros de arte. Pinturas rupestres que retratavam animais, caçadas e símbolos ainda enigmáticos para nós. Esses desenhos não eram apenas uma forma de expressão estética, eram um reflexo da capacidade de imaginar o futuro, de transmitir conhecimento por meio de símbolos e de reforçar a coesão social do grupo. A linguagem também desempenhou um papel essencial nesse processo. Embora outras espécies humanas possuíssem formas rudimentares de comunicação, os sapiens desenvolveram um sistema de linguagem muito mais articulado, capaz de transmitir informações complexas. Isso permitia planejar caçadas elaboradas, ensinar técnicas de fabricação de ferramentas e até compartilhar histórias que davam sentido à realidade difícil em que viviam. Essa capacidade de comunicação expandida não só acelerava a difusão de inovações, mas também fortalecia os laços sociais. Outro elemento fundamental foi a criatividade aplicada à organização social. Em vez de viver apenas em pequenos grupos familiares isolados, os sapiens formaram redes mais amplas, compostas por diferentes clãs que podiam interagir, trocar recursos e compartilhar ideias. Essa cooperação em larga escala foi um diferencial. Enquanto outras espécies humanas estavam limitadas à sobrevivência imediata, os sapiens construíam comunidades resilientes, conectadas por mitos, símbolos e objetivos comuns. Essa combinação de inovação prática e imaginação simbólica criou um ciclo virtuoso. Quanto mais ferramentas eram desenvolvidas, maior era a capacidade de explorar novos territórios. Quanto mais símbolos e histórias surgiam, mais coeso se tornava o grupo. E quanto mais sólida era a cooperação, maior a troca de conhecimento entre gerações. Foi esse ciclo que garantiu não apenas a sobrevivência após a erupção de Toba, mas também a expansão da espécie para além da África, rumo a outros continentes. No fim, a verdadeira força dos Homo sapiens não estava em seus músculos nem em seus ossos, mas na mente criativa. Foi a inovação que transformou a fragilidade em vantagem, a escassez em oportunidade e a incerteza em futuro. Quando a poeira vulcânica começou a se dissipar e o clima lentamente recuperou algum equilíbrio, os Homo sapiens emergiram como sobreviventes de um dos maiores gargalos populacionais da história da Terra. De uma humanidade reduzida a apenas alguns milhares de indivíduos, nasceu a linhagem que hoje domina o planeta. Esse renascimento não foi imediato, nem livre de perigos. O mundo pós-Toba ainda era instável, com temperaturas oscilando e ecossistemas fragilizados.
No entanto, os sapiens haviam acumulado algo que nenhuma outra espécie possuía: resiliência cultural. Eles aprenderam a transformar dificuldades em aprendizado, a transmitir soluções através da linguagem e a reforçar laços por meio da cooperação. À medida que as gerações passavam, os grupos começaram a se expandir, novamente. O domínio do fogo permitiu a exploração de novos territórios e climas. As ferramentas refinadas abriram caminho para caçadas mais eficazes. A confecção de roupas e abrigos possibilitou resistir a invernos rigorosos. Cada inovação era um degrau em direção a uma sobrevivência mais estável. Mas o verdadeiro salto veio quando esses pequenos grupos começaram a se dispersar pela África e, mais tarde, para além dela. A saída do continente há cerca de 60 mil anos foi o marco de uma nova fase da humanidade, levando consigo não apenas genes, mas também histórias, rituais e culturas. Os sapiens espalharam-se pelo Oriente Médio, pela Ásia, pela Europa e, eventualmente, por todos os continentes habitáveis. Nesse processo encontraram outros parentes humanos, como os neandertais e os denisovanos. Em alguns casos competiram. Em outros cruzaram, deixando rastros de DNA que ainda carregamos hoje. A extinção dessas espécies paralelas não apagou suas contribuições, mas consolidou os sapiens como a única forma de humanidade sobrevivente. O que começou como uma luta desesperada pela vida, restrita a poucas comunidades escondidas nas savanas e florestas africanas, tornou-se a base de uma história grandiosa. O Homo sapiens não apenas sobreviveu ao cataclismo, mas saiu dele fortalecido, moldado pela adversidade. Esse passado de quase extinção deixou marcas invisíveis em nossa biologia e em nossa psicologia. A necessidade de cooperação, a busca por significado e a constante vontade de inovar. Hoje, ao olharmos para trás, é quase impossível imaginar que a existência de mais de 8 bilhões de pessoas tenha começado com tão poucos sobreviventes. O fato de estarmos aqui é um testemunho de como fragilidade pode se transformar em força, desde que guiada pela criatividade e pela união. A história de quando apenas 1000 humanos restaram na Terra não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre renascimento. Somos os descendentes diretos daqueles que venceram o impossível e carregamos em cada célula o legado desse triunfo. E agora eu quero ouvir você. Você acredita que a humanidade, diante de um desafio global tão extremo quanto aquele, teria a mesma capacidade de sobrevivência hoje? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias fascinantes sobre a incrível jornada da nossa espécie.